Casa Baratheon é uma das 8 grandes casas a governar uma das regiões dos Sete Reinos no início dos eventos das Crônicas. Ao contrário de todas as outras, no entanto, os Baratheon se destacam por ser uma casa tremendamente jovem. Sua fundação data da conquista de Aegon, apenas 300 anos atrás. O escudo da casa apresenta um veado negro rampante sob um fundo amarelo dourado, representando a grama e a folhagem diante da chegada do inverno. O veado apresenta uma coroa em seu pescoço desde a ascensão dos Baratheon ao posto de Casa Real, após o final da rebelião de Robert, em 283 após a conquista. Suas palavras são "Nossa é a fúria", e elas fazem justiça à tradição marcial dos Homens da Tempestade. O fundador da casa foi Orys Baratheon, um dos generais do Conquistador, além de seu confidente próximo, antigo amigo e, segundo rumores, seu meio-irmão bastardo. Coube a Orys, nomeado Mão do Conquistador, liderar as forças de Aegon na invasão do Reino da Tempestade, então governado pelo rei Argilac, o Arrogante, da casa Durrandal. Ele foi acompanhado nessa campanha pela agora rainha Rhaenys, montada em seu dragão Meraxes. A fortaleza de Argilac, Ponta Tempestade, tinha fama de ser inexpugnável, com muralhas de 30 metros de altura por 12 de espessura, o que as tornava impossíveis de demolir com armas de cerco convencionais. Orys e suas forças, portanto, resolveram sitiar o castelo, para derrotar a guarnição de Argilac pela via da fome, mas não foi assim que a situação se resolveu. O rei Argilac, confiante em suas próprias forças e em sua perícia, e não desejando ter o mesmo fim de Arryn, o Negro, encurralado como um rato em sua fortaleza, decidiu abandonar a segurança de Ponta Tempestade e dar batalha a Orys em campo aberto, contrariando todo o bom senso. Essa carga Durrandal contra o exército sitiante recebeu posteriormente o nome de Última Tempestade. As forças do Rei da Tempestade superavam as tropas de Orys na proporção de 2:1, o que levou Argilac a tentar flanquear o inimigo, mas a intervenção de Rhaenys e seu dragão impediram essa manobra. O fluxo da batalha acabou colocando frente a frente Orys e o Rei Argilac, e o general Targaryen matou o último Rei da Tempestade em combate singular, derrotando a resistência e incorporando as Terras da Tempestade ao novo reino de Aegon. O Conquistador o recompensou por seu feito com as terras do falecido Argilac, bem como com a mão da jovem filha deste, Argella. Orys decidiu manter os títulos, as honras e até mesmo o escudo dos Durrandal, com algumas pequenas alterações, e assim a Casa Baratheon surgiu como Senhora da Tempestade, e através do casamento de Orys com Argella, os Baratheon até os dias de hoje sentem orgulho do passado ancestral Durrandal e dos feitos do antepassado lendário da casa, Duran Desgosto Divino, primeiro rei da Tempestade. Poucos anos adiante, durante o Levante da Fé, Sir Raymond Baratheon, membro da Guarda Real de Aenys I, foi responsável direto por salvar a vida do rei de uma tentativa de assassinato dos Pobres Irmãos, um dos braços armados da fé militante, que planejavam matar Aenys enquanto estivesse indefeso em sua cama. Durante a Dança dos Dragões, Lord Borros Baratheon aliou sua casa à facção verde de Aegon II. A aliança se solidificaria com o casamento do príncipe Aemon Targaryen com uma das 4 filhas de Borros. No entanto, o príncipe morreu apenas um ano após o estabelecimento da aliança, e o casamento não aconteceu. De todo modo, Borros, ainda que relutante em enfrentar o fogo de dragões em batalha, moveu suas tropas na fase final da guerra para ocupar Porto Real em nome dos Verdes, durante a Lua dos Três Reis, e pacificar as ruas. Lord Borros recebeu a promessa de Aegon II, que havia se tornado viúvo durante a guerra e perderam ambos os seus filhos, de que se casaria com uma das filhas de sua senhoria, aproximando os Baratheon do Trono de Ferro, mas este casamento também não se concretizou. Borros marchou com suas forças para encarar o exército negro das Terras Fluviais na Batalha da Estrada do Rei, onde foi morto pelo jovem Lord Kermit Tully. Mais adiante, após a Segunda Guerra Dornesa, o rei Baelor, o Abençoado, tendo sido gravemente ferido em sua peregrinação a Dorne, permaneceu alojado durante mais de meio ano em Ponta Tempestade, se recuperando antes de seguir de volta à corte. No ano 237 após a conquista, a Casa Baratheon voltou a se aproximar da família real quando uma das filhas de Lord Lionel foi tomada como noiva do príncipe Duncan Targaryen. Contudo, 2 anos mais tarde, o príncipe quebrou esse compromisso ao se casar com Jenny de Pedra Velhas. Essa traição de confiança enfureceu Lord Lionel de tal maneira que ele rompeu com o Trono de Ferro e se declarou o novo Rei da Tempestade, separando suas terras dos Sete Reinos. A revolta foi breve e violenta, e terminou quando o cavaleiro da Guarda Real, Sir Duncan, o Alto, derrotou o Lord Lionel em combate singular, poupando-lhe a vida.
O príncipe Duncan eventualmente abriu mão de seu lugar na linha sucessória da coroa para viver junto de sua esposa plebeia. Para apaziguar os Baratheon, o rei Aegon V prometeu sua filha mais jovem, princesa Rhaella Targaryen, ao herdeiro de Lionel, Ormond. Ela foi enviada à Ponta Tempestade para servir de copeira do Lorde e dama de companhia de sua esposa, e o casamento se concretizou em 245. Dessa união nasceu um filho, Steffon, no ano seguinte. O jovem Steffon serviu durante a juventude na corte, em Porto Real, tornando-se muito próximo a seu primo, o príncipe Aerys. Durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas, ele presenciou a morte de seu pai, Lord Ormond, assassinado por Melies Blackfyre. O agora Lord Steffon teve 3 filhos em sua união com Cassana Estermon, Robert, Stannis e Renly. Robert, seu filho mais velho e herdeiro, foi enviado para ser criado e treinado por Lord Jon Arryn, no Ninho da Águia, juntamente com um dos filhos mais jovens de Lord Rickard Stark, Eddard. Depois do desafio de Val do Caso, evento que também será coberto em vídeo próprio no canal, o agora rei Aerys II convocou Lord Steffon à corte e lhe concedeu um lugar no pequeno conselho, pois queria estar cercado de pessoas nas quais pudesse confiar. No ano 278, Steffon foi enviado pelo rei a Volantis, junto com sua esposa, para encontrar uma pretendente digna para o príncipe Rhaegar, entre as famílias nobres do sangue antigo de Valíria. Eles foram mal sucedidos em sua missão, no entanto, e acabaram falecendo no caminho de volta, quando uma violenta tempestade no Cabo da Fúria arremessou seu navio, o Orgulho do Vento, contra as pedras da Baía dos Naufrágios. O jovem Stannis presenciou, a partir das ameias de Ponta Tempestade, o naufrágio e a morte de seus pais. Com o falecimento de Lord Steffon, Robert foi declarado novo Senhor da Tempestade, enquanto ainda sob a proteção de Jon Arryn, no Vale. E lá ele permaneceu, vindo eventualmente a noivar Lyanna Stark, irmã mais jovem de seu amigo Eddard, estreitando os laços entre as duas casas. No entanto, com o desaparecimento de Lyanna, supostamente raptada pelo príncipe Rhaegar em 282, os ventos da guerra começaram a soprar em Westeros. Brandon Stark, herdeiro de Winterfell, foi a Porto Real confrontar Rhaegar, onde foi preso, e seu pai, Lord Rickard, foi à corte exigir a libertação de seu herdeiro, o que também causou sua prisão. Ambos foram executados pelo Rei Louco, que então enviou um corvo a Lord Arryn demandando que as cabeças de seus 2 protegidos, Robert e Eddard, lhe fossem enviadas. Esse foi o estopim da rebelião. Explorando as ligações de sangue entre os Targaryen e os Baratheon, Lord Jon revoltou o Vale e desafiou o Trono de Ferro em favor do jovem Robert, que já havia adquirido um profundo ódio de seus parentes reais por conta do rapto de sua noiva. A história completa da rebelião de Robert pode ser encontrada em 2 vídeos do canal. Para conferi-los, clique no cartão acima. No fim de tudo, a casa Targaryen estava arruinada. O rei estava morto, o príncipe Rhaegar fora assassinado por Robert no Tridente e os últimos herdeiros ao trono, Viserys e Daenerys, haviam escapado do continente. Robert, agora transformado em Rei Robert I, tendo perdido sua futura esposa Lyanna, mergulhou em um profundo estado de amargura. Ele acabou por desposar Cersei Lannister, seguindo orientações do grande mestre Pycelle, que argumentou que seria muito útil ao seu governo contar com a aliança de Lord Tywin Lannister. A aliança, de fato, foi importante para seu reinado, pois os Lannister emprestaram à coroa enormes somas de dinheiro para sustentar seus gastos de estado excessivos, mas no campo pessoal, a relação entre o rei e sua rainha nunca foi boa. Após um primeiro ano de casamento tolerável, eles passaram a se suportar cada vez menos, chegando ao ponto de se agredirem fisicamente e nunca visitarem as camas um do outro. Mesmo assim, 3 filhos nasceram desse casamento: Príncipe Joffrey, Princesa Myrcella e Príncipe Tommen. Embora muitos no reino acreditem que tais filhos não sejam verdadeiramente do rei, mas sim produtos de incesto entre a rainha e seu irmão, o cavaleiro da guarda real Jaime Lannister. Qualquer que seja a verdade, é fato que, após a morte de Robert em um acidente de caça, Joffrey assumiu o Trono de Ferro, mas sua coroação não foi aceita por todos. Renly, o irmão mais jovem de Robert, coroou-se rei em Jardim de Cima, recebendo o apoio dos Tyrell, enquanto Stannis, em Pedra do Dragão, fez o mesmo, sendo apoiado pelos senhores do Mar Estreito. E assim estava preparado o terreno para a Guerra dos 5 Reis. As principais casas vassalas dos Baratheon são os Grandison, os Catherine e os Fel, que se rebelaram contra Robert durante a rebelião, mas foram derrotados e depois perdoados, tendo sido readmitidos à paz do rei após o fim da rebelião. Os Caron de Nocticantiga. Eles receberam o título de Senhores das Margens, e são uma das casas responsáveis por defender a região de possíveis ataques dorneses desde os tempos do Reino da Tempestade. Os Dondarrion, de Porto Negro. Essa casa controla o acesso a Dorne pelo Caminho dos Ossos, de modo que também é vital na proteção da região.
Seu atual Lorde, Beric, é o líder da Irmandade Sem Estandartes, um grupo de fora da lei que clama lutar pelo povo e contra a tirania do novo regime, e é tido como imortal. Os Estermond, de Pedra Verde. Uma casa insular defensora das águas do Cabo da Fúria, os Estermond são primos do falecido rei Robert, através da linhagem materna. Os Penrose, de Pergaminhos. Tremendamente fiéis aos Baratheon, ficaram responsáveis por defender Ponta Tempestade quando Renly partiu para se coroar rei, na pessoa de Sir Courtenay Penrose. Ele resistiu o quanto pôde ao assédio de Stannis, até ser morto em condições misteriosas. O Selmy, de Solar da Colheita. Esta é a casa de Sor Barristan, o Ousado, considerado uma lenda viva nos Sete Reinos. Embora tenha lutado contra Robert durante a rebelião, ele foi perdoado e readmitido na Guarda Real, tornando-se Senhor Comandante. No entanto, após ser destituído por Joffrey I, Sor Barristan se arrependeu de seu apoio aos reis Baratheon e partiu para Essos em busca de quem ele acreditava ser a legítima herdeira do trono, Daenerys Targaryen, para entrar para seu serviço. Os Tarth, de Solar do Entardecer. Outra casa insular, eles comandam a maior das ilhas na costa das Terras da Tempestade. Lord Selwyn conta apenas com uma filha sobrevivente, Lady Brienne, uma donzela guerreira treinada pelo mestre de armas do castelo, que partiu de seus domínios para servir ao rei Renly como parte de sua nova guarda arco-íris, e a partir daí embarcou em uma aventura muito maior do que poderia antecipar. Vale destacar o fato de que, embora não estejam situadas nas Terras da Tempestade, as casas das Ilhas do Mar Estreito juraram fidelidade ao ramo da Casa Baratheon de Ponta Tempestade, quando Stannis se declarou rei. As principais delas são os Bar-Aemon de Ponta Aguçada, que contribuíram com o poderio naval de Stannis com seu pesado navio Peixe-Espada, cujo esporão o torna o mais lento da frota. Os Celtigar de Ponta da Garra, uma das antigas casas valerianas que escaparam à condenação. O navio ornamentado Garra Vermelha foi a contribuição dos Celtigar à frota real. Os Velaryon de Deriva Marca, outra casa de sangue valeriano, se consideram de certa forma superiores às outras casas, por sua ancestralidade e pelo fato de já terem cedido aos Targaryen noivas em 3 oportunidades diferentes. Um meio-irmão bastardo de Lord Montfort Velaryon, Aurane Waters, está atualmente a serviço do Pequeno Conselho, em Porto Real. Os Velaryon contribuíram com a frota real com diversos navios. Os principais são Orgulho de Deriva Marca, sua galé principal, Ousada Gargalhada, Bruxa e Cavalo Marinho. Os Sunglass, de Canal de Porto Doce. Originalmente apoiaram a causa de Stannis, mas se viraram contra ele após a decisão do rei de queimar as estátuas dos Sete e de pôr abaixo o septo em Pedra do Dragão, em favor da fé do Deus Vermelho trazida por Melisandre. Lord Gunser Sunglass objetou, e por conta disso foi jogado em uma masmorra. Os navios Piedade, Prece e Devoção foram sua adição à frota real. Os membros da Casa Baratheon ao final do 3º século após a conquista são Robert I, rei de Westeros. Expansivo, risonho e cheio de vida em tempos passados, vive agora um casamento infeliz e não tem qualquer vontade ou aptidão para o governo, de modo que passa seu tempo entre prostitutas, envolvido em lutas apesar de sua má forma física e consumindo grandes quantidades de vinho. Deixa o governo do reino e a contagem de cobres a cargo de seu pequeno conselho e de sua eficiente mão, Jon Arryn. Ainda que os 3 filhos da rainha Cersei sejam contestados, Robert gerou 16 filhos ilegítimos através dos 7 reinos, como Edric Storm, ainda nas Terras da Tempestade, Mia Stone, no Vale, e Gendry Ibarra, em plena Porto Real. Stannis I, autoproclamado rei. Seus domínios não se estendem para além de algumas poucas ilhas na desembocadura do Água Negra. É o maior defensor da ideia de que os filhos de Cersei são bastardos nascidos de incesto, e acredita firmemente ser o herdeiro de Robert, que azedou completamente sua relação já ruim com seu irmão mais jovem. Stannis não tem qualquer senso de humor e é férreo em suas noções de disciplina e de cumprimento às leis. Está casado com Selise Florent, o que lhe angariou ao menos apoio dos Florent da Campina, e tem com ela uma filha, a princesa Shireen, desfigurada pelos Scamatrix. Renly I, o alegre e jovial irmão mais jovem. Ainda que não tenha a melhor pretensão, é o detentor do maior exército, tendo obtido o apoio da maioria dos Senhores da Tempestade e de quase toda a Campina, incluindo a Casa Tyrell. Se casou com Lady Margaery para cimentar essa relação, e está confiante em seu poder para conquistar o Trono de Ferro. Sua relação com o irmão de Margaery, Sor Loras, é enigmática, e pode existir algum tipo de conexão sentimental entre ambos. Mas esta deverá permanecer oculta, se assim for, pois o reino não está preparado a admitir esse tipo de devassidão em um rei. Renly nunca gerou filhos, legítimos ou não.